Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. 200 dias de pandemia. Judiciário Gaúcho apresenta balanço de atividades. Magistrados do TJRS aplicam soluções inovadoras para prestar atendimento. Lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito é sancionada. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A pandemia tem impactado fortemente o planeta, ceifando vidas e provocando dor. Determinou, além da ação solidária dos poderes e instituições, uma postura proativa no enfrentamento ao coronavírus e, principalmente, na adaptação a uma nova realidade nas relações sociais e de trabalho. O Poder Judiciário Gaúcho adotou um posicionamento diligente e empreendedor, com respostas rápidas às novas demandas, usando a tecnologia como aliada para avançar na prestação jurisdicional, sempre priorizando a saúde de todos. Os avanços não param por aqui. O EPROC segue para o órgão especial, juizado especial criminal e turmas recursais, para ingresso de processo 100% eletrônico. A digitalização processual e dos serviços, mais do que a construção de um novo paradigma, está moldando o judiciário do futuro, cada vez mais eficiente e próximo do cidadão. Confira a materialização desses avanços em números. Mais de 748 mil processos com ingresso durante a pandemia no primeiro e segundo graus. Processos relacionados à Covid-19. Mais de 15 mil distribuídos e mais de 14 mil decisões. Mais de 83 mil número de processos digitalizados, primeiro e segundo graus. Mais de 373 mil processos em digitalização,
Contrato com empresa licitada prevê digitalização de 2 milhões de processos, 100% dos processos até dezembro de 2021. Mais de 16,5 milhões de reais. Doações de recursos a entidades de saúde para combate à pandemia. 121 milhões de reais em 2020. Contingenciamento de recursos do Poder Judiciário no orçamento do Estado. No último dia 20, foi realizado um encontro virtual com os integrantes da administração do Poder Judiciário e veículos de comunicação sobre os 200 dias de pandemia no TJRS. Essa é uma administração que, acima de tudo, leva em consideração o sagrado direito da informação, que num regime democrático todos nós devemos preservar. A coletiva de imprensa teve o apoio da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão e foi transmitida em tempo real pelo canal do TJRS no YouTube. Durante o evento, foi apresentado um balanço das principais ações promovidas pelo Judiciário desde o começo da pandemia no Rio Grande do Sul. Nestes mais de 200 dias que estamos enfrentando a pior pandemia deste século, o Judiciário Gaúcho segue cumprindo a sua função de atender a sociedade com respeito e competência, sempre priorizando a saúde de todos. E para contribuir no combate ao coronavírus, o TJRS destinou mais de 16,5 milhões de reais para entidades ligadas à área da saúde. Além disso, foram contingenciados mais de 120 milhões de recursos do Poder Judiciário no orçamento do Estado em 2020. Durante a sua exposição e na entrevista coletiva virtual, o presidente do TJRS destacou a produtividade do Judiciário neste período, mesmo em trabalho remoto. Nós tivemos, por exemplo, as sessões virtuais intensificadas, as sessões mediante videoconferência. Nós tivemos ainda o desencadeamento do processo de digitalização, inclusive com a contratação de uma empresa mediante processo licitatório. Nós tivemos a implantação também no EPROC, no processo eletrônico, desde o início das ações penais, as questões envolvendo também o juizado da infância e da juventude. Nós tivemos uma preocupação com a saúde das pessoas, criando o Comitê de Monitoramento da Covid-19, enfim, né, elaborando uma cartilha que serviu de modelo, de orientação para todos aqueles que ingressam no Poder Judiciário, nas suas mais diferentes repartições, ou seja, nos foros, no Tribunal, no Palácio da Justiça, e assim por diante. O presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, foi o mediador do encontro e avaliou a experiência. Foi um excelente evento, né? Porque podemos tirar por base o número de pessoas que compareceram e a permanência dessas pessoas na sala, em que pese o evento tenha sido mais longo do que se imaginava, o que demonstra também o interesse, né? Justamente o êxito nisso, porque promoveu aquilo que nós tínhamos como objetivo, a interlocução com os jornalistas. O magistrado reiterou que a atual administração pretende promover uma interação cada vez mais intensa com a sociedade através dos veículos de comunicação social. Porque da essência dessa administração estreitar os laços do judiciário com os meios de comunicação para poder chegar melhor até a sociedade, para desmistificar um pouquinho aquela ideia do judiciário ser um poder equidistante, como se diz o presidente Voltaire, e que não interage. Nós temos que demover esse conceito e trabalhar com a ideia de uma humanização no diálogo, né? Aproximar o judiciário das pessoas para entenderem como funciona o sistema de justiça e isso fica mais fácil a partir da comunicação. No final do evento, o presidente Voltaire considerou positiva a oportunidade de divulgar para a imprensa os resultados obtidos pelo Judiciário nestes 200 dias de pandemia. Foi uma coletiva muito boa, que estava a merecer
a sua realização, em razão de tudo aquilo que o Judiciário, nesse período de pandemia, vem enfrentando, aquilo que projetou para fazer esse enfrentamento e os resultados alcançados até aqui. A pandemia trouxe o isolamento social, mas também serviu como oportunidade para criar novas formas de se relacionar, inclusive no trabalho. No TJRS, magistrados usam soluções inovadoras para prestar atendimento. Conheça as da turma recursal. O juiz de direito Fábio Vieira Herdit, da terceira turma recursal, percebeu a necessidade de manter o diálogo com os advogados e solucionou a questão de uma maneira criativa. Eu pensei então em gravar um vídeo explicativo em que eu colocaria bastante informação ali de como o advogado poderia se conectar comigo e fazer o agendamento do seu atendimento e criar uma one page, um card, onde eu coloquei ali então uma chamada do que se tratava, né, do agendamento de atendimentos do advogado com o relator. Coloquei um QR Code que remetia então para esse vídeo explicativo. Então, em 40 segundos de vídeo, eu consegui passar toda a informação necessária e não ficou cansativo. A pessoa olha, sabe que para ter a informação, né, de como fazer o agendamento, basta clicar naquele QR Code que o vídeo eu mesmo apresentei a forma como isso se daria. O trabalho do magistrado integra o projeto Descomplica, da Comissão de Inovação do TJRS, criado para facilitar a comunicação através de ideias criativas. O intuito é aprimorar a apresentação visual e o texto dos documentos jurídicos. A proposta é tornar os documentos mais claros e objetivos para simplificar a interpretação da informação. Após a constatação de que, por vezes, nós pecamos por uma forma excessiva, por uma linguagem demasiadamente rebuscada, tentamos resgatar a simplicidade para que esses mesmos atos sejam cumpridos e seus fins sejam alcançados, mas com uma linguagem mais clara, mais objetiva e mais acessível ao público em geral. A segunda turma recursal civil também criou um canal de conversa com os advogados, de forma que eles tenham acesso a todos os 4 magistrados ao mesmo tempo. A juíza de direito Ana Cláudia Cachapuz explicou que realizar o atendimento em um único ato facilitou o andamento do trabalho. Ao invés do advogado, em 3 oportunidades, falar com os 3 jogadores, numa única oportunidade, ele vai falar com os 3 membros da composição de julgamento de uma vez só. Ou seja, é uma prática singela, uma prática simples, mas que representa uma economia de tempo, representa uma efetiva aproximação do magistrado com os advogados e que, no contexto do Descomplica, cumpre com o seu objetivo. O projeto do InovaJus deve se estender a todo o judiciário gaúcho para facilitar a interação com a sociedade. Magistrados de diversas comarcas já criaram iniciativas inovadoras que estão sendo aprovadas também pelos advogados. E a inovação, então, é isso. Não é nada tecnologicamente super avançado, enfim. É adaptar as nossas rotinas à realidade e produzir algum tipo de ação que altere o estado de coisas. Foi isso que eu pretendi fazer e, por enquanto, está tendo bastante êxito. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, através do ato 09 de 2020, determinou a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro deste ano até 21 de janeiro de 2021. Conforme o ato, neste mesmo período, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, inclusive as anteriormente designadas, bem como a publicação de notas de expediente na primeira e segunda instâncias, exceto aquelas consideradas urgentes ou relativas aos processos penais envolvendo réus presos. O documento esclarece ainda outras medidas adotadas pelo Judiciário neste recesso.
Ficam mantidos os leilões e praças já designados. Os oficiais de justiça poderão cumprir mandados de citação e intimações. Os cartórios e secretarias somente poderão enviar notas de expediente até o dia 16 de dezembro de 2020. O envio retorna a partir de 19 de janeiro de 2021. As intimações e demais atos processuais realizados dentro do prazo de suspensão em processos físicos ou eletrônicos serão considerados efetivados em 21 de janeiro de 2021. Despachos, decisões, sentenças e acórdãos por acesso ao acompanhamento processual ficam disponíveis no site do Tribunal de Justiça. A medida também determina a suspensão do expediente forense no período de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021. O ato pode ser acessado na íntegra no site do TJRS. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, veja as alterações no novo Código de Trânsito Brasileiro. Já voltamos. Atenção! Cuidado com tentativas de golpes envolvendo precatórios. Se você receber um telefonema ou uma mensagem de alguém solicitando dinheiro para agilizar o pagamento de seu precatório, não caia. Tenha certeza, é golpe. O Judiciário não cobra valores para pagamento de precatórios, seja qual for a sua natureza. As comunicações são feitas oficialmente, nunca por telefone ou pelas redes sociais. Todas as informações sobre precatórios estão disponíveis no site do TJRS. Se tiver dúvida, entre em contato com o setor de precatórios. Acesse tjrs.jus.br e saiba mais. Foi sancionada a Lei 14.071, que promove uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A norma foi publicada em 13 de outubro no Diário Oficial da União e entra em vigor dentro de 180 dias. Entre as principais alterações está o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que passa a 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Já para condutores entre 50 e 70 anos, o prazo será de 5 anos. Acima dos 70, a CNH terá validade de 3 anos. Atualmente, a renovação deve ser feita a cada 5 anos e a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos. Na parte do Código de Trânsito, que trata especificamente dos crimes cometidos na direção de veículo automotor, houve apenas uma alteração pela Lei 14.071, que entrará em vigor em abril do ano que vem. Mas essa alteração é bem significativa. A magistrada explica que em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo sem a intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, restritiva de direitos. Então, aquele condutor embriagado que mata alguém ou que lesiona gravemente a vítima não poderá mais prestar um serviço comunitário, efetuar um pagamento de um valor. Ele terá que cumprir a pena corporal estabelecida de acordo com a sentença. Além da perda da carteira, da suspensão de 2 meses a 5 anos, então tem essa pena corporal. No caso de homicídio culposo, passou de 5 a 8 anos e de lesões culposas nessas condições de 2 a 5 anos. O sistema de pontuação para a suspensão da CNH também foi alterado e passa a ser gradativo. 40 pontos para quem não tiver cometido infração gravíssima, 30 pontos para quem tiver cometido uma infração gravíssima e 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. Para motoristas profissionais, a penalidade será imposta quando o infrator atingir 40 pontos. É uma situação que todos nós devemos ficar atentos, porque é muito importante evitar esse tipo de situação.
Se o condutor bebeu, ele sabe que não pode dirigir, porque as consequências são bem graves. Mas aos bons motoristas, uma boa notícia. A nova legislação cria o Registro Nacional Positivo de Condutores. Serão cadastrados os motoristas que não tenham cometido infração de trânsito sujeita à pontuação nos últimos 12 meses. Isso vai viabilizar a concessão de benefícios por parte de estados e municípios. O juiz de direito Charles Maciel Bittencourt, do 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, foi palestrante do webinário de 30 anos do ECA. Para celebrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, promoveu o encontro virtual no último dia 19. O magistrado gaúcho foi um dos palestrantes e falou sobre o Programa de Oportunidades e Direitos. Apresentamos o Programa de Oportunidades e Direitos, realizado no Rio Grande do Sul, e que de um bom tempo já vem apresentando ótimos resultados. E uma das evoluções desses 30 anos do Estatuto, especialmente no Rio Grande do Sul, é um acompanhamento que esse programa exerce para o egresso, para o adolescente ou jovem que são desligados da fase e que têm a oportunidade de continuar estudando e realizando cursos e oficinas na parceria com o CIEE. O juiz Charles Bittencourt atua no juizado que tem competência exclusiva para a execução das medidas socioeducativas de Porto Alegre e é responsável pelo projeto Justiça Instantânea na capital. Ele explica a importância do POD para a ressocialização dos jovens infratores. É um programa muito importante porque ele auxilia economicamente os adolescentes e os jovens, caso não aderirem a uma vaga de aprendizagem ou estágio, porque depende das empresas oportunizarem essas vagas, o jovem recebe um auxílio econômico, um acompanhamento escolar, atendimento psicológico, pedagógico, assistência social, e a própria família também é acompanhada no programa. É um programa que nós esperamos que continue sendo realizado no Rio Grande do Sul, até porque agora é uma política pública e que seja qualificado cada vez mais. Além da fala do magistrado gaúcho, durante o webinário na parte da manhã, o CNJ apresentou o programa Fazendo Justiça. Depois, um juiz de São Paulo proferiu uma palestra sobre o Núcleo de Atendimento Integral. Pela parte da tarde, magistrados paulistas ligados à área da infância e juventude seguiram os debates e falaram sobre questões como a gestão alternativa dos atos infracionais e os critérios de determinação das medidas socioeducativas de acordo com os parâmetros ibero-americanos e brasileiros. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, indicam que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no Brasil. Para o TJRS, as crianças são um compromisso e recebem a atuação efetiva do Poder Judiciário. A Coordenadoria da Infância e Juventude desenvolve projetos para dar a atenção devida ao desenvolvimento nesta fase da vida e ao bem-estar físico e emocional. O cuidado começa no nascimento, com o projeto Entrega Responsável. O trabalho assegura um encaminhamento do recém-nascido para acolhimento, com proteção à mãe e ao filho. O zelo passa também pelo reforço nos vínculos afetivos saudáveis, com o projeto Apadrinhar, pela adoção consciente e se sustenta em tantas outras ações. Uma delas é o depoimento especial, que garante às vítimas e testemunhas de violência o direito de falar em juízo de uma forma segura, protegida e menos invasiva. O método surgiu no Judiciário Gaúcho e hoje é adotado em todo o país. São muitas iniciativas, por isso, no mês da criança, a gente te convida a conhecer todos estes projetos. Acesse tjrs.jus.br. A juíza de direito Nelita Tereza, do 1º Juizado da Vara Civil do Foro Regional do Partenon, determinou que a fabricante Renault do Brasil e a concessionária DR Sul Veículos troquem um carro com poucos meses de uso por um novo, após falha na manutenção. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon.
O autor da ação comprou o veículo Renault Kwid 0 km da empresa DR Sul em novembro de 2019. Na decisão, a magistrada considerou as conversas de WhatsApp anexadas à petição inicial. O conteúdo demonstra que o veículo começou a apresentar problemas alguns meses depois e foi levado 2 vezes à concessionária para manutenção. Em agosto de 2020, o automóvel voltou a apresentar o vazamento. A revendedora não atendeu a demanda do autor da ação, que permaneceu sem poder utilizar o veículo. A juíza afirmou que os fornecedores descumpriram o prazo legal de 30 dias para resolver o problema. Por considerar o veículo um bem essencial, aliado ao fato de que os réus não solucionaram o problema quando ele surgiu pela 3ª vez, ela determinou que a fabricante e a concessionária terão que dar um carro novo, equivalente ao adquirido por ele, no lugar do 0 km com defeito. O prazo para cumprimento da decisão é de 10 dias, sob multa diária de R$ 500. A chegada da Covid-19 deixou as vulnerabilidades sociais ainda mais latentes e motivou o Poder Judiciário a repensar suas estratégias no combate à violência doméstica. A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica tem como proposta um ato simples, mas que pode salvar muitas vidas. Com um X vermelho desenhado na palma de uma das mãos, as vítimas já podem contar com o apoio de mais de 10 mil farmácias em todo o país, cujos atendentes, ao verem o sinal, imediatamente acionam as autoridades policiais. Podem existir 1000 motivos para se calar, mas basta apenas um motivo para denunciar uma relação de violência: a sua vida. Ligue 190. A cada mês de outubro, o mundo se veste de rosa para discutir um tema muito importante: a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa alerta para a importância da prevenção do câncer de mama. Mamografia é o melhor método preventivo, mas o autoexame também é de extrema importância. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que a mamografia de rastreamento seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Mulheres com risco elevado de câncer de mama devem conversar com o seu médico para a avaliação do risco e definição de conduta a ser adotada. Este ano, a campanha do Outubro Rosa é com o foco na prevenção. Quanto antes, melhor. Ou seja, quanto antes nós fizermos os exames de rotina, mamografia, ecografia, quanto antes nós mudarmos nossos hábitos de saúde, quanto antes nós cuidarmos da alimentação, não deixar para depois. Vou fazer atividade física quando melhorar o tempo, vou cuidar da alimentação no mês que vem. Não, quanto antes nós fizermos isso, antes nós vamos cuidar da nossa saúde como um todo. Esse é o lema, esse é o tema desse ano, a gente focar na saúde, na prevenção, fazer os seus exames de rotina, consultar o seu médico, para a gente ter uma saúde, para a gente envelhecer com saúde. É isso que a gente aconselha a todos. O SUS oferece exame de mamografia para todas as idades, conforme indicação médica. Use o rosa. E o Tribunal do Júri da Comarca de Tramandaí decidiu condenar 5 homens pela morte de um policial militar e mais 11 tentativas de homicídio contra brigadianos. Com penas centenárias, os 5 acusados foram condenados pelo crime que aconteceu em agosto de 2016 no município de Cidreira, no litoral gaúcho. Em uma ação contra o tráfico de drogas, os brigadianos foram recebidos a tiros pelos acusados e um policial foi morto no local. Todos os réus foram condenados por um homicídio qualificado, 11 tentativas de homicídio e por 2 violações de domicílio. Com o veredito dos 7 jurados, o juiz responsável pelo caso, Gilberto Pinto Fontoura, fixou as penas em mais de 460 anos de prisão no total. A sentença foi divulgada depois de mais de 15 horas de sessão no Foro de Tramandaí. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail
E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!